Ela foi casada com um homem cruel, frio, que nunca a tratou com amor. Quando ele morreu, deixou Joyce sozinha, viúva, mãe de 3 meninas pequenas, sem dinheiro, sem apoio e sem esperança. A vila inteira apontava o dedo e dizia: coitada, ela não vai dar conta. E foi nesse cenário de dor e julgamento que tudo mudou. Em um fim de tarde qualquer, suas filhas foram brincar perto da mata e voltaram correndo, desesperadas. No chão, entre os galhos, estava um homem ferido, sangrando. Não era qualquer um. Era o fazendeiro mais perigoso e misterioso da região. E ninguém imaginava que, ao salvá-lo, Joyce viveria a virada mais inacreditável de sua vida. Joyce sempre sonhou com uma família grande, barulhenta e cheia de amor. Quando conheceu Cláudio, acreditou que tinha encontrado o homem que construiria esse sonho ao lado dela. Ele era trabalhador, respeitado na vila e parecia carinhoso no início. Mas, aos poucos, o sorriso dele foi sumindo. Primeiro, vieram as reclamações veladas, depois os silêncios gelados, os olhares duros, as palavras que feriam mais que qualquer tapa. O casamento se tornou uma prisão com paredes invisíveis. E quando ela engravidou pela primeira vez, Joyce pensou que a chegada de um filho poderia mudar as coisas. Imaginava Cláudio emocionado, segurando a criança nos braços, sorrindo. Mas quando soube que era uma menina, Maria, a expressão dele foi outra. Fria. Decepcionada. Ele olhou para o chão, não disse uma palavra e saiu da sala de parto sem sequer ver o rosto da filha. Joyce chorou em silêncio naquela noite, com Maria dormindo em seus braços. Pensou em ir embora, mas para onde iria? Com que dinheiro? Sozinha, com um bebê nos braços? E havia amor. Ainda havia amor, ou pelo menos ela acreditava nisso. Acreditava que Cláudio estava apenas frustrado, que as coisas iam melhorar. E mais uma vez, Joyce apostou tudo. 2 anos depois, veio Nina. Outra menina. Cláudio sequer foi até o hospital dessa vez. Disse, com raiva, que homem que é homem tem filho homem. Joyce tentou argumentar, tentou mostrar que Nina era linda, saudável, perfeita. Mas ele virou o rosto e passou a chegar mais tarde em casa. Dormia com cheiro de cachaça e olhava para Joyce como se ela fosse a responsável por alguma tragédia. Quando Joyce engravidou da 3ª vez, ela rezou todas as noites pedindo que viesse o menino. Não por preferência, mas por medo. Medo do que Cláudio poderia fazer. Medo de ver o olhar dele novamente atravessando o corpo dela como uma lâmina. Mas Sara veio. Pequena, franzina, com olhos curiosos que pareciam enxergar além. Quando Joyce contou para Cláudio, ele levantou da cadeira sem dizer uma única palavra, pegou a chave do cavalo e saiu. Voltou 2 dias depois, bêbado, sujo e agressivo. Naquela noite, pela primeira vez, Joyce dormiu com as 3 filhas trancadas no quarto. A vida seguiu como pôde. Joyce fazia o impossível para garantir comida e roupa limpa para as filhas. Costurava, lavava roupa para os vizinhos, colhia hortaliças para vender na feira da vila. E, principalmente, fazia biscoitos. A receita era da mãe dela, passada de geração em geração. Biscoitinhos de goma com um toque de erva doce que derretiam na boca. Foi com esses biscoitos que ela conseguiu sustentar a casa quando Cláudio começou a gastar todo o dinheiro nos bares e em apostas. As meninas cresciam sem entender muito o que acontecia. Maria já percebia os silêncios e as ausências. Nina tentava distrair a mãe com desenhos e Sara, mesmo pequena, sentia quando Joyce chorava no banheiro ou passava a noite acordada. Mas nenhuma delas ouviu a mãe reclamar. Nunca. Joyce guardava tudo dentro do peito e seguia. Pela manhã, penteava os cabelos das filhas, colocava os uniformes simples e as acompanhava até a escola. Depois, passava o dia vendendo os biscoitos na vila. Até que, numa noite de sexta-feira, o som de passos apressados ecoou pela rua de barro. Cláudio havia se envolvido em mais uma briga. Só que dessa vez, não voltou. Foi morto com uma facada no peito, na porta de um bar. Joyce soube da notícia de madrugada. Não gritou. Não chorou na frente das filhas. Sentou na cadeira da cozinha e ficou ali, por horas, olhando para o nada. A vila toda cochichava. Diziam que agora ela não ia dar conta. Que 3 meninas eram demais para uma mulher só. Que ia acabar pedindo esmola ou indo embora. Alguns comentavam que as meninas iam parar em orfanato, que seria o melhor para elas. Joyce ouvia tudo isso em silêncio. Por dentro, o medo a corroía. E se tivessem razão?
As filhas, apesar de tão pequenas, percebiam o olhar dos outros. Maria começou a se isolar, Nina fazia piadas para esconder o medo e Sara passou a segurar a mão da mãe com mais força. Joyce tentava manter a rotina. Continuava acordando cedo, cuidando da casa e vendendo seus biscoitos. Mas havia dias em que não vendia nada. Voltava com a cesta cheia e o coração vazio. Uma tarde, enquanto limpava o chão da cozinha, Joyce sentiu uma pontada no peito. Pensou nas filhas. Pensou no que seria dela se ela caísse. Precisava continuar. Por elas. Não importava o quanto fosse difícil. Ela era tudo que aquelas meninas tinham. E, de alguma forma, aquilo a fortalecia. Às vezes, ela olhava para a varanda e imaginava alguém chegando, alguém que quisesse dividir o peso. Mas a realidade logo batia. Ela não podia sonhar. Tinha que trabalhar. Tinha que vender. Tinha que cuidar. Tinha que resistir. O que ela não sabia é que o destino estava prestes a cruzar o caminho dela com um homem diferente de todos os que já conheceu. Joyce começou o dia como fazia há anos, antes do sol nascer, com as mãos mergulhadas em farinha e o pensamento distante. A cozinha pequena exalava o aroma familiar de cravo, canela e manteiga derretida. Ela ajeitou o avental, tirou o cabelo do rosto e foi colocando os biscoitos já moldados em fileira sobre a forma. Do outro lado da casa, as risadas das filhas se misturavam ao canto dos passarinhos que anunciavam a manhã. Não vão muito longe, gritou da cozinha, sem deixar de mexer a massa. Quero vocês por perto. Era um aviso que repetia todo dia. A casa delas ficava na beira da vila, e o rio, apesar de lindo, tinha correnteza traiçoeira em alguns trechos. Joyce conhecia bem aquele lugar e os perigos que ele escondia. As meninas riram e responderam em coro. Tá bom, mãe. Ela sorriu, mesmo sabendo que, entre uma risada e outra, a curiosidade infantil sempre levava um ou outro passo além do combinado. Do lado de fora, Sara, curiosa como sempre, viu um passarinho colorido voar baixo, quase roçando o chão. Seus olhos brilharam. Sem pensar duas vezes, saiu andando atrás do bichinho, rindo sozinha. A grama alta batia em suas pernas finas e descalças. Em pouco tempo, ela já estava a uns bons metros das irmãs, na direção do pequeno rio que passava atrás das árvores, onde Joyce sempre dizia para não irem sozinhas. Sara! Gritou Nina, sem vê-la por perto. Cadê você? Achei! Sara respondeu com a voz baixinha, aparecendo de repente no meio das árvores, com os olhos. As irmãs correram até ela. Onde você estava, menina? Perguntou Maria, com a mão na cintura, do alto dos seus 7 anos, tentando bancar a adulta. Sara apontou com o dedo sujo de terra. Eu fui atrás de um passarinho e vi um moço caído no chão. Moço? Maria franziu a testa. Que moço? Ele tá perto do rio, tem sangue no braço. Ele tá machucado, disse Sara, com a voz inocente e assustada ao mesmo tempo. As três se olharam por alguns segundos. Maria segurou a mão da irmã mais nova, com firmeza. A mamãe falou para não ir pro rio. E se ele for um homem mau? Mas ele estava triste, e com o olho fechado, insistiu Sara. Vamos contar para mamãe, disse Nina, puxando as duas de volta. As três correram de volta pela trilha, com os pés sujos de terra e as bochechas coradas. Joyce já tirava a segunda fornada de biscoitos quando viu as meninas entrarem atropelando tudo pela porta da cozinha. Meninas do céu, que barulho é esse? Ela ralhou, limpando as mãos no pano de prato. Mãe! Maria falou de uma vez só. A Sara viu um homem machucado perto do rio. O quê? Ela foi atrás de um passarinho e achou um moço caído lá, com sangue no braço, completou Nina. Joyce franziu a testa, sentindo o coração bater mais forte. Como assim, um homem? Sara se aproximou e abraçou a perna da mãe, com os olhinhos ainda assustados. Ele tá dormindo no chão. Eu acho que ele tá doente, mamãe. Tava com o rosto sujo e o braço cheio de sangue. Joyce olhou para a janela, na direção do mato que levava ao rio. Seu instinto de mãe gritava que era perigoso ir até lá, mas o que fazer? E se fosse alguém precisando de ajuda? Ela respirou fundo depois, olhou para as meninas. Fiquem aqui dentro. Fechem a porta. Se alguém bater, não abram. Mas mãe, eu já volto. Com os olhos cheios de determinação, Joyce atravessou o quintal com passos rápidos, sem saber o que encontraria. Mas uma coisa era certa, aquela manhã, que começou com biscoitos e brincadeiras, estava prestes a mudar tudo.
Quando chegou à margem do rio, o silêncio tomou conta do lugar. A luz do sol filtrava-se entre as copas das árvores, desenhando manchas douradas no chão úmido. E ali, entre as pedras e o mato alto, ela o viu. Deitado, imóvel, com o rosto sujo e os olhos fechados, estava um homem. O tornozelo direito estava visivelmente inchado, com feridas abertas que denunciavam o sofrimento recente. O corpo franzia-se em uma postura dolorida, a respiração era fraca, quase um sussurro. Por um instante, Joyce ficou parada, sem conseguir se mover. O choque era grande demais. Aquele era José Carlos, o fazendeiro solitário, conhecido na vila por ser um homem frio, fechado, de poucas palavras. Era quase uma lenda para as pessoas do lugar, e agora ele estava ali, vulnerável e machucado, diante dela. O silêncio foi quebrado por passos apressados. Joyce se virou, assustada, e viu suas filhas se aproximando. Maria, Nina e Sara apareceram no meio do mato, as bochechas coradas e os olhos cheios de preocupação. Meninas! Joyce falou firme, tentando esconder o nervosismo. Era para vocês terem ficado lá dentro. Vocês sabiam que não deviam sair. As meninas se entreolharam, com o medo estampado no rosto, mas nenhuma disse nada. Joyce respirou fundo, olhou para o homem ferido e então se ajoelhou ao lado dele. Com cuidado, ela limpou a sujeira e o sangue das feridas no tornozelo inchado, usando o pano úmido que trouxe consigo. A pele estava marcada por arranhões e cortes recentes, que precisavam ser tratados para evitar infecções. Depois de 7 minutos cuidando das feridas, ela percebeu que o homem começava a mover os dedos, até abrir os olhos de repente. José Carlos despertou assustado e viu 4 figuras femininas ao seu redor. Quem são vocês? Perguntou com a voz rouca. Joyce manteve o olhar fixo nele, sem dizer seu nome. Apenas indicou a água que tinha nas mãos e a ofereceu. Beba. Isso vai ajudar. Ele tomou alguns goles com dificuldade, ainda franzindo a testa. Joyce então olhou para o tornozelo dele, inchado e dolorido, e falou com firmeza. Não vai conseguir ir muito longe assim. Você precisa se recuperar antes de tentar qualquer coisa. Ele hesitou, lutando contra o orgulho que sempre o fez ser um homem solitário. Olhou para as crianças, para Joyce, e depois para o caminho que levaria à vila. Talvez eu deva ir, disse ele, com a voz rouca, levantando o tronco devagar. Você não consegue, respondeu ela, interrompendo. Seu tornozelo está muito inchado e com feridas abertas. Se tentar andar, pode piorar, disse, segurando o braço dele para apoiá-lo. Ele ficou em silêncio por um momento, analisando a situação. Finalmente, assentiu com um leve aceno. Então, vou com vocês, disse, com uma voz baixa, quase resignada. Joyce sorriu, aliviada. Com cuidado, ela ajudou José Carlos a se levantar, apoiando-o para que não caísse. As filhas ficaram um pouco receosas, mas permaneceram próximas da mãe, protegendo-a e observando o homem desconhecido com curiosidade e um toque de temor. Assim, eles começaram a caminhar de volta para a casa simples de Joyce, sob a luz dourada do entardecer, com um silêncio pesado, cheio de significados e promessas não ditas, o começo de algo que mudaria para sempre a vida daquela mulher e de suas 3 filhas. Chegaram finalmente à casa simples de Joyce. A porta de madeira rangeu quando Joyce abriu, e José Carlos entrou apoiado no braço dela, sentindo o cansaço pesar em cada passo. Ela o guiou com cuidado pelo pequeno corredor até o quarto mais próximo. O ambiente era simples, limpo e organizado, um refúgio para aquela mulher e suas 3 filhas, mesmo com todas as dificuldades. Joyce ajudou a sentar-se na cama, ajeitando as almofadas para que ele ficasse confortável, apesar do tornozelo inchado e dolorido. Fique tranquilo, vou preparar uma sopa para você, disse com um sorriso gentil, tentando transmitir calma. José Carlos não respondeu, mas seus olhos cansados agradeceram silenciosamente. Enquanto Joyce se afastava para a cozinha, as 3 meninas ficaram no quarto, formando um círculo ao redor do visitante inesperado. Sara, a caçulinha, foi a primeira a se aproximar, com olhos curiosos e brilhantes. Qual é o seu nome? Perguntou, com voz doce e inocente. José Carlos hesitou, coçou a nuca, meio sem jeito, e respondeu, a voz rouca. José Carlos. Maria, a mais velha, deu um passo à frente, olhando para ele com um sorriso tímido, e disse, como se apresenta-se uma família. Eu sou Maria, essa é a Nina, essa é a Sara, e essa é a nossa mãe, Joyce. Você está machucado? Perguntou, quase sussurrando. Ele fez um leve aceno, tentando parecer forte, mas a dor era evidente em sua expressão. Maria, a mais velha,
cruzou os braços e encarou-o com seriedade. Por que estava sozinho lá no rio? Questionou com voz firme. José Carlos desviou o olhar, incomodado, e respondeu com cuidado. Foi um acidente. Nina, a observadora, tocou suavemente seu braço. Você vai melhorar? Ele esboçou um sorriso cansado. Vou, sim. Na cozinha, Joyce mexia a sopa, ouvindo o murmúrio das vozes no quarto. O coração dela se enchia de uma mistura de preocupação e esperança. Sabia que aquela noite mudaria tudo. Quando a sopa ficou pronta, voltou ao quarto segurando a tigela quente. Aqui, coma um pouco. Vai ajudar a recuperar suas forças. José Carlos recebeu a tigela com gratidão e começou a comer em silêncio, enquanto as meninas continuavam a observá-lo, como se estivessem conhecendo um novo mundo. Após terminar a sopa quente, José Carlos sentiu o peso do cansaço finalmente tomar conta do corpo. O calor da comida, junto com a segurança daquele ambiente simples, fizeram com que seus olhos pesassem e ele não conseguisse resistir. Em pouco tempo, a respiração ficou profunda e constante, mergulhando em um sono pesado, mas necessário. Na manhã seguinte, o primeiro que despertou foi o silêncio estranho que não era silêncio algum. Eram 3 pares de olhos pequenos, curiosos e atentos fixos nele. José Carlos abriu os olhos com um sobressalto. Quase levou um susto ao encontrar o olhar intenso de Maria, Nina e Sara fitando cada detalhe seu como se ele fosse uma criatura de outro mundo. Ele tentou se levantar, mas a dor no tornozelo fez desistir e recostar na cama, respirando fundo. Nesse instante, Joyce entrou no quarto, com a voz firme e materna. Meninas, já está na hora de ir para a escolinha. Deixem o homem descansar. Maria, Nina e Sara pegaram as mochilas simples e começaram a se arrumar. Joyce as acompanhou pela trilha de terra que levava até a escolinha da vila. Chegando em casa, ela abriu a porta com firmeza, o rangido da madeira anunciando sua chegada. Entrou no quarto onde José Carlos ainda repousava, o rosto fechado, perdido em pensamentos. Agora que as meninas já foram, a gente vai conversar. Sem mentiras. Sem rodeios. Ele permaneceu em silêncio, olhando para o chão, visivelmente lutando contra algo dentro de si. Eu não posso contar, respondeu, a voz rouca e baixa. Se eu falar, vou colocar vocês em perigo. Joyce não se deixou abalar, aproximou-se um pouco mais, a determinação crescendo em seu tom. Você já nos colocou em perigo ao aceitar nossa ajuda. José Carlos suspirou profundamente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Finalmente, olhou nos olhos dela e falou, com um misto de dor e resignação. Eu trabalhava para o coronel, era um dos capangas dele. Mas vi coisas erradas demais, coisas que não podia aceitar. Ele fez uma pausa, respirou fundo, como quem busca forças para continuar. Tentei fugir, mas 2 capangas me encontraram. Lutamos. Eu consegui derrubá-los, joguei os corpos no rio para despistar. Eu prometo que assim que melhorar, eu vou embora. É sério. Não quero causar problema. Não quero que aconteça nada com vocês por minha culpa. Eu juro por tudo, Joyce. Você pode ficar o tempo que for necessário. Aqui, você tem um lugar. Não precisa se preocupar com nada. José Carlos olhou para ela, pela primeira vez sentindo que talvez, afinal, não estivesse mais sozinho. Depois da conversa séria entre Joyce e José Carlos, o clima na casa mudou. Ainda havia dúvidas no ar, mas também havia algo novo, uma estranha sensação de confiança. Os dias naquela pequena casa foram ganhando cor. José Carlos, antes frio, reservado e desconfiado, começou a mostrar outro lado. Perto das meninas, seu semblante endurecido se suavizava. Ele via nelas uma inocência que talvez tivesse esquecido que existia no mundo. As 3 chegavam da escola animadas, entregando desenhos coloridos que faziam para ele com carinho. Olha, tio José, é você consertando a pia, dizia uma. Esse é você com a mamãe fazendo biscoitos, dizia outra. José Carlos sorria, mesmo que discretamente. Aqueles pequenos gestos mexiam com ele de um jeito que não sabia explicar. Enquanto isso, Joyce seguia com sua rotina dura. Saía cedinho para vender biscoitos na rua, andando de porta em porta, enfrentando sol e olhares de desprezo. Às vezes, voltava com quase tudo na sacola, mas sempre colocava um sorriso no rosto para as filhas. Elas não precisavam saber que, muitas noites, ela dormia com fome para garantir o café da manhã das meninas. Passaram-se semanas. A perna de José Carlos foi melhorando aos poucos. No começo, ele mal saía da cama, dependente da ajuda de Joyce até para se levantar.
As meninas andavam na ponta dos pés dentro de casa, respeitando o silêncio que ele precisava. Mas José não era do tipo que ficava parado vendo alguém se matar de trabalhar. A inquietação dele era maior do que qualquer dor. Primeiro, passou a se arriscar em alguns passos até o banheiro. Com o tempo, mesmo mancando levemente, começou a andar pela casa, apoiando-se nas paredes, em cadeiras, no que fosse necessário. Cada passo era uma pequena vitória, e ele comemorava em silêncio. Foi quando ele começou a reparar nos detalhes da casa, nas pequenas coisas que estavam quebradas, mal cuidadas, largadas por falta de tempo ou de dinheiro. E, devagar, começou a consertar uma por uma. Era como se, aos poucos, estivesse colocando também sua própria vida no lugar. A porta da sala, que rangia e batia com o vento, foi a primeira. Ele a desmontou inteiro, lixou a madeira que estava áspera, ajustou as dobradiças tortas e a colocou de volta com cuidado, fazendo com que ela abrisse suave como nunca. Depois, notou a pia da cozinha pingando, aquele barulhinho irritante que parecia não incomodar mais ninguém, de tão constante. José comprou umas borrachas novas no armazém, vedou o cano, apertou o sifão com as mãos firmes, e no fim da tarde, o silêncio no lugar da goteira foi o maior presente para Joyce naquele dia. Mas não parou por aí. Viu que as janelas do quarto das meninas não fechavam direito e deixavam o vento entrar nas noites frias. Comprou tranca simples e instalou ele mesmo. Pegou algumas ripas de madeira que estavam largadas nos fundos e fez um suporte pro varal, que vivia caindo. Limpou as calhas do telhado com a ajuda das meninas, que riam ao ver ele se equilibrando todo atrapalhado na escada, mas com uma alegria no rosto que há muito elas não viam num adulto. Um dia, ao ouvir marteladas no quarto das meninas, Joyce foi ver o que estava acontecendo e o encontrou lá dentro, ajoelhado no chão, suando, com a camisa suja e o martelo na mão. Estava arrumando a cama delas, que tinha uma lateral quebrada fazia meses. As meninas dormiam tortas por isso. Não sei mexer com muito, mas o que eu souber, eu faço, disse ele, sem olhar para ela, concentrado no que fazia, com cuidado que parecia vindo de um pai. Joyce apenas sorriu, com o coração apertado e os olhos marejados. Não disse nada. Mas naquele instante, soube que ele já fazia parte da casa. Ele não precisava dizer nada. As ações falavam por ele. Com o tempo, José foi virando parte da rotina. Preparava o café antes mesmo de Joyce acordar, varria o terreiro, deixava a lenha pronta para o fogão, ajudava as meninas com a lição quando podiam. Chegava a levá-las até a escola em alguns dias, andando devagar ao lado delas, mesmo com a perna ainda sensível. Sabia o nome das professoras, dos coleguinhas, ouvia os relatos do dia com atenção, coisa rara em adultos. E não demorou para que Sara e Maria começassem a chamá-lo de pai, sem nem perceberem. Um dia, no susto, uma delas soltou: "Pai, você pode me ajudar aqui?" José congelou. Joyce também. Mas ele apenas sorriu, se ajoelhou ao lado da menina e respondeu com a voz firme e carinhosa: "Posso, sim, minha pequena." Ele virou o pai que as meninas sempre sonharam. O tipo que estava ali, presente. Que ouvia, ajudava, protegia. Que colocava a mão na massa, mas também sabia afagar a cabeça delas quando tinham medo à noite. Ele virou abrigo, lar, amor. E foi ali, naquela casa simples, entre madeira velha e concertos improvisados, que José Carlos reconstruiu a si mesmo e construiu uma nova família. Era uma tarde quente quando as meninas estavam brincando no quintal, inventando mundos com pedrinhas e folhas. Joyce estava na cozinha, misturando os ingredientes para uma nova fornada de biscoitos, quando ouviu os passos de José se aproximando. Ele parou perto da porta e falou baixo, como sempre: "O cheiro tá bom." Ela olhou por cima do ombro e sorriu, mas seu rosto ficou levemente corado. Joyce era uma mulher forte, acostumada com a luta diária, mas diante dele, às vezes, se perdia um pouco nas palavras. "Obrigada, é receita da minha mãe." Ele se encostou na parede, observando em silêncio o jeito como ela mexia a massa dos biscoitos. Seus movimentos eram firmes, mas delicados. O barulho das meninas brincando no quintal dava um fundo de vida àquele momento quieto entre os dois. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse, com a voz mais baixa ainda. Ela assentiu, sem tirar os olhos da massa. "Você já teve um marido?" "Tinha." Ele era um homem muito bravo. Nunca gostou das meninas, nem quando elas eram bebês. Vivia implicando, xingando, às vezes até se afastava de propósito só para não ter que olhar para elas. Ela baixou a cabeça. Os olhos começaram a se encher de lágrimas. "Ele morreu numa briga de bar." "Eu não,
Eu não senti nada. Só alívio. É horrível dizer isso, mas é verdade. José se aproximou devagar, respeitando o espaço dela. E desde então, é só você com elas? Joyce assentiu com a cabeça, agora com os olhos molhados. Eu tento fazer o melhor, mas é difícil. O que mais me assusta é perder a guarda delas. Às vezes falta comida, falta tudo, mas eu não deixo elas verem. Elas são tão pequenas, não precisam saber o que é dor tão cedo. Ela se virou para o lado, tentando enxugar as lágrimas com o braço. Mas José já estava perto. Sem pensar, ele estendeu os braços e a puxou com cuidado para um abraço. Ela hesitou por um segundo, mas depois desabou no peito dele. Você não vai mais passar por isso sozinha, ele disse, firme, com a voz emocionada. Eu prometo, Joyce. Eu não vou deixar vocês sozinhas nunca mais. Ela levantou o rosto, com os olhos cheios de lágrimas e o coração acelerado. E então, num impulso, ele a beijou. E ela correspondeu. Foi um beijo doce, cheio de tudo que ainda não tinham dito, e da esperança de tudo que poderia nascer dali. Passaram-se 5 dias desde o beijo silencioso entre José e Joyce, desde que ele prometeu nunca mais deixá-las sozinhas. A rotina ainda era dura, mas agora havia uma nova força entre eles, uma esperança tímida. Naquela manhã, Joyce estava pela vila vendendo seus biscoitos caseiros. O sol já brilhava forte, mas o calor parecia menor perto da preocupação constante que carregava no peito. 2 das filhas já tinham ido para a escolinha, Maria e Nina, ansiosas e animadas. A menor, Sara, não estava se sentindo bem, com o rosto um pouco corado e os olhos meio marejados, e havia decidido ficar com José para se recuperar. Ele cuidava dela com cuidado, sentado perto da cerca velha que cercava o quintal. Sara brincava com um galho, fazendo pequenos desenhos na terra seca, enquanto José ajeitava umas tábuas soltas, martelando cuidadosamente para que a cerca não cedesse mais. Depois de alguns minutos, sem que José percebesse, Sara se afastou um pouco mais para brincar, correndo para um canto mais distante. Foi nesse momento que um homem surgiu silencioso por trás dela. Antes que ela pudesse gritar, o capanga tapou sua boca com a mão, firmemente, impedindo qualquer som. Sara tentou se soltar, mas o homem a segurava com força. Ele sussurrou com voz fria e ameaçadora. Se você gritar, vai sumir. José, ainda ocupado com a cerca, não percebeu a aproximação até que, minutos depois, percebeu o silêncio estranho e o sumiço da menina. Ele começou a gritar desesperado. Sara! Sara! Onde você está? Quando finalmente a encontrou, viu Sara chorando, com a boca coberta pela mão do capanga, que a segurava com firmeza. Ei, solta ela! Não precisa machucar a menina. Só quero que ela fique bem. O capanga respondeu, com um sorriso debochado e voz fria. E quem garante que eu não vou fazer exatamente o contrário? Você tá sozinho aqui, sem ninguém para ajudar. Melhor pensar bem antes de qualquer passo errado. José respirou fundo, firme. Olha, não quero confusão. Só solta a menina, e ninguém vai se machucar. Nesse momento, o som de passos apressados cortou o ar. Joyce surgiu, segurando um pedaço grosso de madeira com força, os olhos brilhando de medo e coragem. Solta ela agora! Gritou Joyce, sua voz firme e decidida. Sem hesitar, ela levantou a madeira e bateu com toda a força que tinha na cabeça do capanga. O impacto ecoou pelo quintal. O homem cambaleou, caiu no chão atordoado, a mão finalmente soltando Sara. José agarrou Sara e a puxou para perto. Corre, vai se esconder! Ele ordenou para Joyce, que não perdeu tempo e correu com a menina para um canto seguro. Mas a luta estava longe de terminar. Antes que pudessem se afastar, um som pesado de passos interrompeu o momento. O coronel surgiu na entrada do quintal, ladeado por 2 capangas. Seu olhar era frio, cheio de ódio e desprezo. Olha só quem temos aqui. O fujão traidor, zombou o coronel, com um sorriso cruel nos lábios. Achou que podia fugir de mim e ficar escondido? Patético! José levantou-se com dificuldade, sentindo a dor latejar na perna, mas encarou o homem sem medo. Não quero briga, só quero paz, disse José com voz firme, tentando controlar a raiva. Paz? Riu o coronel debochadamente, dando um passo à frente. Você me traiu. Deixou os capangas na mão. Vai pagar caro por isso. Sem aviso, os 2 capangas avançaram com punhos cerrados para atacar José. O primeiro golpe veio rápido e forte. José desviou por pouco, sentindo o vento do soco passar perto do rosto.
Ele contra-atacou com um suco certeiro no estômago do capanga que vinha em sua direção, fazendo o homem recuar com o impacto. O coronel, furioso, avançou contra José com um soco direto, que ele bloqueou com o braço machucado, a dor latejando fortemente. José respirou fundo, focando toda a raiva para se manter firme e pronto para lutar. Usando o impulso do coronel contra ele, José empurrou o homem com força para trás. O coronel tropeçou, mas rapidamente se recuperou, os olhos brilhando de fúria. A luta se intensificou. Socos e chutes eram trocados com força, levantando poeira e fazendo o chão do quintal tremer. Os capangas cercavam José, esperando uma brecha para atacar. Exausto, José sentiu a força diminuir, mas ao lembrar de Joyce e das meninas, uma onda de coragem renovada o invadiu. Com um movimento rápido e certeiro, ele derrubou um dos capangas com um golpe no queixo, que fez o homem cair estendido no chão. O outro capanga tentou atacar por trás, mas José virou a tempo, bloqueou o golpe e desferiu um chute que o fez cambalear. O coronel tentou um golpe final, mas José desviou com agilidade e acertou um soco firme no rosto do homem, que caiu ferido, mas ainda consciente. O silêncio tomou conta do lugar. José, ofegante e suado, caiu de joelhos no chão. Joyce correu até ele, segurando sua mão com firmeza. Sara, ainda tremendo, agarrou a perna do homem que a protegia com toda sua força. José olhou para elas, emocionado e firme, prometendo: "Agora, estamos seguros. Eu juro que ninguém mais vai machucar vocês." Os olhos de Joyce se encheram de lágrimas, não só pelo alívio, mas pela força que sentia crescer dentro dela. Aquela família, marcada por tantas dores, finalmente começava a encontrar esperança e proteção. O sol brilhava forte naquela tarde, iluminando não só a casa simples, mas o futuro que começava a nascer para todos eles. Depois da intensa luta no quintal, as autoridades chegaram à vila com ordens claras. O coronel, finalmente, foi preso. Suas ações cruéis, os abusos contra a população e os crimes cometidos pelos seus capangas não poderiam mais ser ignorados. O coronel e seus capangas foram levados para responder pelos seus atos, trazendo um alívio profundo para a comunidade. Na varanda, ao entardecer, José olhava o horizonte com o rosto ainda marcado pelos últimos acontecimentos. Joyce, sentada ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, como quem diz: "Você não está mais sozinho." Ele suspirou fundo e disse, com a voz embargada: "Agora que tudo passou, chegou o momento de cumprir minha promessa. Eu disse que, quando melhorasse, iria embora. Nunca quis ser peso para ninguém." Joyce virou o rosto de imediato, os olhos marejados. "E você prometeu que nunca nos abandonaria." Antes que ele pudesse responder, as meninas correram do quintal, os pezinhos sujos de terra e os cabelos desgrenhados pelo vento. Abriram os braços e se jogaram sobre José, gritando ao mesmo tempo para que ele ficasse morando com elas. As palavras ficaram presas na garganta de José. Ele não precisou dizer nada. Seus olhos disseram tudo. Ele os apertou num abraço apertado, como se nunca mais fosse soltá-las. E assim veio o casamento. Foi simples, na igrejinha da vila, enfeitada com flores do campo e rendas brancas emprestadas pelas vizinhas. Joyce usava um vestido singelo, com os cabelos presos num coque delicado e o sorriso mais bonito que já se viu. As meninas entraram com flores nas mãos, todas de vestido cor-de-rosa claro, feitas pela própria Joyce com tecido que a amiga costureira da vila doou. Durante a cerimônia, os cochichos corriam por entre os bancos. "Olha lá, a viúva que se reergueu sozinha. Forte feito uma rocha. Criou as filhas com dignidade. E agora vai se casar com o homem que deu a vida por elas. Isso é que é amor de verdade." José e Joyce trocaram os votos com os olhos marejados. Quando se beijaram, todos se levantaram aplaudindo. Era um recomeço, uma nova história. Eles haviam vencido. Logo depois do casamento, José decidiu fazer uma surpresa para Joyce e as meninas, ela ainda com vestido branco leve e os cabelos soltos, olhava o caminho com curiosidade. "Para onde estamos indo?" perguntou, segurando a mão de José. Ele sorriu misterioso. "Você vai entender. Só confia em mim." Quando chegaram, estavam diante de uma linda fazenda, muito maior do que a casa antiga de Joyce. A casa era bem cuidada, com varanda ampla, rodeada por árvores frutíferas, flores coloridas e um cheiro de terra molhada que parecia anunciar um novo começo. Joyce, sem entender direito o que estavam fazendo ali, olhou para José Carlos, confusa. Ele segurou a mão dela com firmeza e, com os olhos marejados, disse:
Eu comprei essa fazenda pra gente ter novas lembranças, boas lembranças, Joyce. Você merece isso. As meninas também. Joyce levou a mão à boca, surpresa. Os olhos se encheram d'água. Era inacreditável. Aquele homem que ela conheceu em meio ao caos agora a olhava como quem entrega um mundo inteiro nas mãos de alguém. Ela apertou a mão dele, em silêncio, tentando conter o choro. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, guiando-a pela casa. Lá dentro, tudo cheirava novo e acolhedor. As meninas correram pelos cômodos, rindo, até que um grito animado ecoou do fim do corredor. Mãe, vem ver. Tem um quartinho rosa. Joyce foi correndo até lá, e quando entrou, parou na porta, sem conseguir dar mais um passo. Era um quarto todo pintado em tom rosado claro, com detalhes brancos e delicados. Havia almofadas com flores bordadas, uma casinha de boneca no canto e cortinas leves que dançavam com o vento. E o mais importante, 3 caminhas, lado a lado, com colchões macios e lençóis limpinhos. José Carlos se aproximou por trás, com a voz baixa, disse: As meninas dividiam uma cama, né? Aqui, cada uma tem a sua. E esse quartinho rosa, eu mandei pintar do jeitinho que elas sempre sonharam. Joyce virou-se devagar e o abraçou com força. Chorava em silêncio, com o rosto escondido no peito dele. Você não existe, sussurrou ela, com a voz embargada. Ele sorriu e falou com simplicidade. Só tô tentando ser o pai que elas sempre sonharam. E o homem que você merece. Foi ali, naquele quarto rosa, com risadas infantis ao fundo e um abraço apertado, que Joyce teve a certeza, ela finalmente estava em casa. Joyce também pôde realizar seu sonho. Seus biscoitos, antes vendidos apenas na vila, agora faziam sucesso nas feiras da região. Com a ajuda de José, ela passou a produzir bolos, doces caseiros e até pães. Ele ajudava no processo com alegria, limpando a cozinha, embalando os pedidos, levando as caixas para os pontos de venda. Era uma parceria de amor. A casa vivia cheia de aromas doces, risadas e o som de passos correndo pelo corredor. José, agora em paz, se tornará o pai que aquelas meninas sempre sonharam, protetor, presente, paciente. Ele ensinava Sara a montar a cavalo, ajudava Nina com as tarefas da escola e contava histórias para Maria dormir. E, entre o cheiro de biscoitos fresquinhos e o calor do fogão a lenha, aquela família construiu um lar onde reinavam a paz, o respeito e o amor. A vila inteira acompanhou de perto aquela história. A história de uma mulher viúva que não se deixou vencer, de um homem solitário que encontrou sua razão de viver, e de 3 meninas que, enfim, puderam chamar alguém de pai. Era o fim de um capítulo de dor e o começo de uma vida cheia de esperança. E foi assim que Joyce, José e as meninas provaram que o amor é mesmo capaz de curar qualquer ferida, e construir um lar, tijolo por tijolo, com coragem, fé e coração.